De Bruyne revoltado e coleção de vexames. Essa é a situação atual da seleção da Bélgica. Mas, afinal de contas, o que aconteceu com aquela geração de ouro belga que até eliminou o Brasil de uma Copa do Mundo? Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. O que houve com a geração belga? Historicamente falando, todo mundo já sabe, a Bélgica nunca foi um país tradicional no futebol. Fazia uma boa campanha ou outra de fato numa Copa do Mundo, mas não era uma seleção de destaque como uma França, como uma Inglaterra, uma Alemanha, sempre foi emergente. Só que isso começou a mudar em meados de 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, quando a Bélgica apresentou um belíssimo time aqui no nosso país. A Bélgica chegou à Copa do Mundo com a promessa de uma geração de ouro, que seria a melhor geração da história do país. Lá estavam nomes como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Vincent Kompany, Fellaini, Witzel, enfim, vários nomes que vocês já conhecem muito bem. Então ali era o início da geração de ouro. Ali começavam a despontar grandes nomes, tanto por seleção quanto no cenário de grandes equipes europeias. Então aquela seleção que na Copa de 2014 apenas se preparava e acabou parando nas quartas de final para a Argentina, amadureceu e na Copa de 2018 viveu o seu auge. Ali viviam suas melhores fases: Courtois, De Bruyne, Lukaku, Hazard. E com isso, a Bélgica conseguiu chegar até a semifinal da Copa do Mundo, perdendo para a França, que depois foi a campeã, e conseguiram o feito de eliminar a seleção brasileira. Essa é com certeza a maior vitória da história da Bélgica, pelo peso que tem a seleção brasileira, por ser numa Copa do Mundo e também pela maneira como foi. 2-0 no primeiro tempo com bastante autoridade. Depois tudo bem, no segundo tempo o Brasil foi bem superior, conseguiu fazer o gol de honra, mas eliminar a seleção brasileira era algo que nunca tinha passado pela cabeça dos belgas. Mas foi algo que com essa geração de ouro, com esses jogadores destaques, eles conseguiram. Porém, pós-Copa de 2018 aconteceu algo que muitos já imaginavam, que essa seleção belga teria um declínio. Isso pela questão da idade de alguns jogadores, por queda de rendimentos naturais. Então o que aconteceu? Aquela base que era muito forte ficou extremamente enfraquecida para a Copa do Mundo seguinte, que foi a de 2022 no Catar. Então para essa Copa do Mundo, por exemplo, vários jogadores que estavam nas Copas de 2014 e 2018 já não faziam mais parte da equipe. Só para que vocês possam ter uma noção em comparação a hoje. De 2014 para cá, 5 jogadores que estiveram aqui na Copa do Mundo do Brasil até mesmo já se aposentaram. E a grande maioria está hoje jogando em equipes de menor expressão ou média expressão. No fim das contas, isso culminou com a eliminação da Bélgica na primeira fase da última Copa do Mundo. Então, basicamente, aquela geração que ficou marcada por grandes jogadores chegou ao fim. Não houve renovação? Essa é uma pergunta que muitos de vocês devem fazer. Por que não houve uma renovação nessa geração? E é muito simples entendermos isso. Basicamente, os jogadores que surgiram depois dessa geração eram jogadores muito mais medianos, sem tanto destaque em grandes equipes da Europa, e posso aqui até dar alguns exemplos. Na geração de ouro, os jogadores eram basicamente destaques dos seus times. Então Hazard e o Courtois estavam no Chelsea, time de ponta na Inglaterra, o De Bruyne e o Kompany estavam no Manchester City, o Lukaku e o Fellaini estavam no Manchester United, aí você tinha Alderweireld e o Vertonghen no Tottenham, Mertens no Napoli, eram sempre jogadores de destaque e de importância. Nessa nova geração, isso já não acontece. Tanto que se você pega a convocação atual da Bélgica, você vê que os jogadores que de fato têm destaque, jogam em times de ponta, são apenas Kevin De Bruyne e Jeremy Doku, que jogam no Manchester City. De resto, a maioria jogam em times até mesmo da própria Bélgica. Então, sem ter uma renovação do mesmo nível, de primeira prateleira, de alta qualidade, foi natural que a Bélgica tivesse essa queda gritante de desempenho. A revolta de De Bruyne. A derrota, a eliminação mais recente da Bélgica, que foi doída também, foi novamente para a França.
A França, que já havia eliminado a Bélgica na Copa do Mundo de 2018, agora fez o favor de eliminar a Bélgica também na disputa da última Euro, com uma vitória por 1-0 nas oitavas de final. E existe uma razão muito óbvia para a Bélgica não conseguir vencer essas adversárias de mais poder, de mais força, que é o quê? Hoje a Bélgica é basicamente uma seleção refém de Kevin De Bruyne e do Lukaku, mas muito mais do De Bruyne. Então se antes eles tinham um repertório com jogadas aéreas com Kompany, Alderweireld, Vertonghen, Fellaini, tinham as arrancadas do Hazard, tinham jogadas de velocidade com o Carrasco, com o Mertens, isso mudou. Hoje eles vivem da genialidade do De Bruyne de achar um passe ou de achar uma finalização, e claro que isso sobrecarrega um jogador que hoje já tem 33 anos, não está mais no seu pico. Agora, por conta da idade, vai ser natural que o De Bruyne entre em queda. Acontece com todos os jogadores. E o De Bruyne, que é um cara extremamente competitivo, afinal até joga no Manchester City, está acostumado a levantar taças toda a temporada, ele não perdoou os próprios companheiros após a mais recente derrota da Bélgica, que perdeu na Liga das Nações para a seleção da França por 2-0. Então, no pós-jogo, o De Bruyne detonou a seleção da Bélgica e fez justamente essa comparação da atual geração com a geração de ouro. É preciso melhorar em todos os sentidos. Se o padrão a que se quer chegar é o melhor, mas não somos mais bons o suficiente para isso. Então você precisa dar tudo, senão está acabado. Posso aceitar que não somos tão bons quanto em 2018. Fui o primeiro a enxergar isso, mas outras coisas são inaceitáveis. Ficamos muito atrás. Se ficar com 6 atrás, não tem conexão. Não é sobre transição, é sobre pessoas que não cumprem suas funções. Resumindo essa fala do De Bruyne, ele disse que reconhece que a geração atual não tem a mesma qualidade da que disputou a Copa do Mundo de 2018, porém ele entende que os jogadores precisam dar mais, se dedicar mais e até mesmo se posicionar melhor. Porque aqui quando ele diz que com 6 jogadores atrás o time não vai ter conexão, é justamente nesse sentido. E realmente é difícil para um jogador que já jogou com os atletas de mais alto nível do seu país e está acostumado também a jogar no mais alto nível do City, tem que chegar na seleção e jogar com jogadores de nível bem inferior. Inclusive, após essa declaração, muito tem se especulado na própria Bélgica uma possível aposentadoria de De Bruyne da equipe nacional dentro dos próximos meses. Então, é aquilo. Aquela Bélgica que venceu o Brasil, que fez história, chegou a uma semifinal de Copa, pode ser que nunca mais atinja os mesmos resultados. Pelo menos, não é o que se indica para os próximos anos com os jogadores atuais. Agora eu queria saber de você. Você acompanhou a geração de ouro da Bélgica? E o que você tem achado dessa nova geração? Na sua opinião, De Bruyne tá certo em ficar totalmente revoltado? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom, galera, esse aqui foi o vídeo desse sábado. Eu quero agradecer profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!